terminar de falar. Na verdade, a questão que eu gostaria de colocar é mais para lá estar a incentivar este debate, que tem a ver exatamente com o financiamento e os modelos em que ocorre. Portanto, nós neste momento, e falando concretamente do que diz respeito ao setor que eu conheço, que é o particular, nós temos um modelo de financiamento que estabelece uma verba por aluno consoante o seu regime de frequência e o curso que frequenta. Passamos de um modelo de financiamento que previa patamares financeiros consoante aquilo que eram os índices salariais do corpo docente de cada escola, para um financiamento através de fundos comunitários europeus, o famigerado POPH, que agora é POCH, e continua a financiar o ensino profissional. E agora voltamos ao Orçamento de Estado, em 2015, portanto, quando mudou o governo, e curiosamente, é precisamente desde essa altura, portanto, desde uma altura de asfixia financeira, como falou a colega e bem, para uma altura em que há uma verba superior disponível, em que nós assistimos a um proliferar de situações no que diz respeito ao particular e cooperativo, ao ensino artístico especializado dentro do particular e cooperativo, que constituem abusos e ilícitos laborais. Portanto, o que eu queria perceber é em que medida a proposta, que é uma proposta defendida pela FEMPROF já há bastante tempo, de retomar o financiamento em 3 patamares financeiros diferentes que salvaguarde, lá está, a antiguidade do corpo docente, poderá ajudar a resolver alguns problemas que nós verificamos no setor, nomeadamente no que diz respeito a este setor que eu conheço bem, à questão da progressão na carreira e a certificação do tempo de serviço que ela está associada. E outra coisa que me interessava perceber é como é que chegamos aqui, que eu acho que é uma discussão que às vezes nos falta ter. Portanto, nós estamos neste momento num determinado quadro, não sei se é muito claro como é que chegamos a ele. Portanto, eram estas 2 questões que eu gostava de colocar. Obrigada. Está em vigor nas escolas do ensino público, isto é, em que as estruturas, e é aquele que a FEMPROF defende, que é a salvaguarda dos salários e da carreira dos professores, em primeiro lugar. De facto, nunca percebi qual é a vantagem, mas que é defendido, nomeadamente pela AEP, a vantagem em ter financiamento por aluno. Não sei se conseguem no financiamento por aluno espremer melhor o aluno para lhe tirar o financiamento. Não sei qual é, se tem a ver com as uvas, não faço ideia, porque o processo é o mesmo da fabricação do vinho. Mas, de facto, não percebo qual é a vantagem de ter um financiamento por aluno numa estrutura, em 144 estruturas que são necessariamente diferentes umas das outras. Umas que têm corpos docentes mais envelhecidos e que precisam, portanto, de ter maior financiamento para salvaguardar a evolução na carreira. Outras que têm corpos docentes mais jovens, mas que também vão envelhecer, já ficam a saber que é para todos. E, portanto, não se estejam a rir os novos que aí estão, que parece mal. De facto, não se percebe qual é a razão que leva estruturas empresariais, mas de certeza que leva água no bico. A verdade é que nós temos hoje estruturas que, como sabemos, quando foi do POCH, aliás, aquela história da passeata na Alameda de que eu falei é uma realidade, isto é, perante uma situação de não conseguimento de verbas, os patrões, não é? Uns maus e outros bons das escolas, juntaram-se ao movimento sindical que tinha força, que era capaz de ir para a rua e, portanto, era capaz de reivindicar aquilo que era justo, não é? Eu lembro-me, até foi no nosso conservatório, nos 30 anos do nosso conservatório, que o Ministro da Educação na altura veio anunciar que seria desbloqueada a verba para atender às necessidades dos salários dos professores. Mas, de facto, não se percebeu desde logo porque é que o POCH ia ser o financiador de escolas como estas, uma vez que sabemos todos que o POCH paga contas já realizadas, isto é, despesas já realizadas. E a realização de um salário não se faz antes dele acontecer, antes de acontecer o trabalho. Isto é, faz-se antes de acontecer o trabalho. É aí que se tem que pagar. O salário tem que ser pago por aquilo que é realizado. E, portanto, a FEMPROF, a posição que tem e da qual não sai, mesmo que isso não tenha atendimento neste momento no atual governo e no anterior governo, o que por si só já é uma boa razão para que se lhe chumbasse o orçamento, na minha opinião. Estou a meter a pata. De facto, essa circunstância de se fazer um financiamento dessa natureza é atentatória, sobretudo, dos direitos dos trabalhadores, porque nós sabemos que as escolas têm formas de gestão. Ainda agora vinhamos no carro de Coimbra para cá falar com 2 colegas nossas que viveram durante muito tempo essa realidade. E elas diziam que quanto mais uma pessoa avança na idade, ou seja, na carreira, mais se vai diminuindo o seu salário e o seu número de horas. E vêm os novos, cheios de vontade de trabalhar, e vão ocupar até depois
terem também esse processo de envelhecimento que lhes vai fazer reduzir os salários. Portanto, não se percebe como é que se pode, hoje, em Portugal, atender às necessidades de estruturas do ensino particular e cooperativo sem ter em conta, primeiro, o salário dos seus trabalhadores. Porque o salário dos seus trabalhadores é, desde logo, a garantia de um bom ambiente pedagógico. Eu não sei se eu respondi à pergunta. Isto é, eu não tenho nada a responder, porque sabes disso melhor do que eu, tu és trabalhador em ensino particular e cooperativo. Além de que depois existem outras questões que não são gorduras, eu penso que são questões essenciais. Vimos aqui uma postura que é diferente de posturas que nós conhecemos também, eu conheço essas posturas, nomeadamente das escolas privadas de Coimbra, que é a postura do patrão que tem sempre razão. E, portanto, que estabelece políticas e estabelece também um aparelho repressivo. E, de facto, não é admissível um aparelho repressivo na nossa sociedade. O aparelho repressivo deve ser resolvido nos tribunais. É evidente que não há nada mais fácil de dominar do que o medo das pessoas. Isto é fácil agir através do medo. E é isso que nós temos hoje nas nossas escolas, com grandes variações, como digo, porque, de facto, o entendimento desta rede de ensino particular e cooperativo como um todo é um mau entendimento. Ele tem muito diferentes situações. Mas a situação do mau financiamento é uma situação comum a todos. E é contra essa que nós temos que lutar. Dependemos, de alguma forma, do movimento que se gera nas escolas. Alguém dizia aqui há bocado que foi o Canhoto que disse que devemos defender a sindicalização e o trabalho sindical junto das escolas. Porque, de facto, não há outra forma de nós podermos obrigar todo o sistema a funcionar a nosso favor. Não sei se te respondi, mas é o que eu tenho para dizer. Tenho aqui palavras sábias, muito mais sábias que as minhas. Estou meio envergonhado. É verdade. Eu penso que este modelo de financiamento por aluno, de facto, o que está é a alimentar, digamos, a falta de consideração, já para não dizer o resto, pela experiência de um professor com mais anos de serviço. Ao fim e ao cabo, o que é que acaba por acontecer? Se eu tiver que optar, estou à frente de uma escola, eu tenho 2.600 euros para cobrir a despesa daquele aluno. Eu vou-lhe atribuir um professor com 10 anos de tempo de serviço, que custa X, ou vou-lhe atribuir um professor por hora, ou vou-lhe atribuir um professor sem tempo de serviço ainda, que não tem grande coisa de experiência em ensino, até pode ser um bom professor, não é isso que está aqui em questão, mas é evidente que se eu estou à frente de uma escola e estou a olhar para o plano financeiro, eu se calhar vou optar obviamente pelo mais barato, porque dá-me uma margem diferente para conseguir gerir todas as outras despesas relativamente àquilo que é a estadia daquele aluno na minha escola. E isto está a alimentar um monstro e não está a valorizar aquilo que é um professor experiente. Porque quer queiramos, quer não, a nossa experiência vai-nos atribuindo qualidades, não é? Não é condição sine qua non, mas o que é facto é que isso se verifica. E isso, de facto, até em termos de carreira, em termos de contentamento pessoal de um professor, é uma visão completamente denegrida daquilo que é a nossa prestação enquanto professores. Portanto, a atribuição, dizer que se gasta o mesmo com qualquer professor perante um aluno, não faz grande sentido, não é? Haver uma oscilação consoante o corpo docente que uma escola tem seria uma visão um bocadinho mais realista, pelo menos. E depois também, lá está, viria salvaguardar aquilo que poderão ser as disfunções que se verificam nas escolas e até a forma como os docentes estão a ser contratados neste momento. Era só isso. No quadro da municipalização, nós podemos vir a ter, e o Mário provavelmente falará sobre isso, podemos vir a ter situações muito mais complexas. O Sérgio falou aqui de uma situação que nós vivemos em Lalego, vivemos juntos essa situação, em que houve um município que resolveu dar todos os recursos, inclusive o pessoal não docente, e exigiu do Estado, ou pediu ao Estado, que lhe desse os salários dos professores. No limite, esta questão é a questão que está... no limite, isto seria a municipalização dos bons, não é? Que o Estado paga os seus professores, por assim dizer, e a coisa se resolve a nível... Mas não é assim que vai acontecer. Isto é, nós vamos ter no nosso país, não sei quantos são os municípios, mas poderemos vir a ter... são 300 e não sei quantos, não sei quantos. 308. Podemos vir a ter 308 ministros da Educação, que decidam como é que vai ser a repartição dos salários, dos dinheiros pelas diferentes escolas, sobretudo naquelas escolas que não servem para nada, que são as escolas
do ensino artístico especializado. E, portanto, podemos vir a ter uma situação que seja uma situação de emergência, efetivamente, nas nossas escolas. E essa aí já não é apenas uma situação de financiamento, é, para além de mais, uma situação de política educativa. E, de facto, nós podemos temer que as coisas estão mal, mas ainda não estão como nós queremos, como diz o outro, não é? E, portanto, de facto, o tempo é de algum alerta relativamente a esta questão. Peço desculpa, mas já agora vou só acrescentar aqui um fait divers que pode ter alguma graça aqui dentro daquilo que estamos a falar e que é um assunto muito sério. Um dos principais problemas também tem a ver com o nível cultural das elites políticas do nosso país. A educação seria, de facto, o grande investimento, e quando falamos em educação, é a educação em geral. Conforme o Tiago também disse, eu faço parte do coro do Teatro Nacional de São Carlos, que será talvez um dos únicos organismos em Portugal que poderá dar emprego a músicos profissionais, tanto a nível da Orquestra Sinfónica Portuguesa como do coro do Teatro Nacional de São Carlos, que é o único coro profissional em Portugal. O coro Gulbenkian existe, o coro da Casa da Música também, mas não são coros profissionais. Ou seja, as pessoas, quando fazem programas, recebem o seu salário, quando não fazem programas, não recebem o seu salário. Vivemos há pouco tempo um confinamento onde o coro Gulbenkian não esteve a receber salário nenhum. O coro do Teatro Nacional de São Carlos asseguraram o seu salário. Isto faz toda a diferença numa carreira, naquilo que é uma carreira, porque infelizmente nós somos pessoas que também comem, têm filhos, pagam renda, pronto, ok, cantamos muito, somos muito divertidos, vestimos fatos, maquiamos, mas também comemos. E o que acontece, neste caso, por exemplo, nós temos um Ministério da Cultura muito inculto, e esse é um dos problemas. E temos um Ministério da Educação, se calhar, também muito mal educado. E, portanto, se começássemos, se calhar, por aí, talvez fosse um bom princípio. Para terem uma ideia, um bocadinho do fait divers que eu ia contar, perante o Ministério, eu assisti a isto, estava presente, perante o Ministério da Cultura, há falta de violoncelistas na orquestra, o desequilíbrio da orquestra pela saída de violoncelistas e não renovação. Sendo que o naipe dos violinos estava equilibrado, portanto estava com o número certo, houve o despacho de ponham violinistas a tocar violoncelo e fica equilibrado. Era só isto, obrigada. Educação. Será que nós tínhamos algumas condições para fazer uma proposta de uma rede, como achamos, correta? É que é muito bom continuarmos a dizer que não está, que não é possível, que tem que se fazer, mas de algum lado tem que partir. Será que nós tínhamos alguma condição de fazer isso? Porque estamos aqui no encontro, devemos chegar a algumas conclusões, não é só reivindicar, também estamos cá todos, somos os que pensamos nestas coisas, não é? Será que não podemos fazer uma proposta? É só. Temos condições para fazer uma proposta de rede. Também temos condições para fazer uma proposta de construção do socialismo. E eu estou a falar a sério. A questão que se coloca, e temos uma proposta, e eu penso que é essencial fazer uma proposta de construção de rede. E estamos a falar da rede da música, que é a rede rica. Porque se falarmos da rede da dança, estamos a falar de uma inquietação. Não é? Porque, de facto, a rede de dança é muito mais exígua, exige um conjunto de condições que têm que ser construídas, não dá para fazer de qualquer maneira, e nós não temos à vista a construção de uma rede. Mas eu penso que o papel dos sindicatos, o papel da FENPROF, o papel dos sindicatos, o papel de todos nós, é a de fazer proposta. Não é a falta de proposta que não tem existido a possibilidade de desencadear políticas. As propostas têm existido. Nós ainda, há pouco tempo, fizemos chegar ao Ministério da Educação um conjunto de propostas relativamente a um conjunto muito grande de questões do nosso ensino. Mas, de novo, estamos no domínio, de facto, da luta política e das opções políticas, sendo que sabemos todos que não há ninguém que esteja num cargo de relevância política que não seja eleito pelos cidadãos. E, portanto, este é um terreno complicado, mas aos sindicatos compete a reivindicação, nem que seja do impossível, sendo que nós temos sempre reivindicado o possível, e não só o possível, o necessário. Sem rede do ensino artístico especializado estabelecida, nós não conseguimos ter melhoria daquilo que é o desempenho e o bem-estar das nossas crianças. Sem investimento na rede do ensino genérico, de ensino artístico, todo ele, nós não temos hipótese de ter melhoria naquilo que são os acenderes das luzes de que as crianças precisam para perceber o mundo. Sem rede, sem investimento, como tu acabas de dizer, no ensino,
na vida artística de pessoas identificadas, é aquele cantor, aquele dançarino, aquele bailarino, aquele músico. Nós não temos possibilidade de ter, de facto, uma saída, uma respiração daquilo que é o ensino também do ponto de vista da observação dos fenómenos artísticos. E andaremos sempre à procura de estratégias que sejam estratégias para chamar clientes a um enquadramento que é nada mais do que económico, quando se fala de escolas. Isto é, andaremos sempre à rasquinha, como se costuma dizer, para ter alunos que cada vez vão rareando mais. E aquilo que nós precisamos mesmo é de outra coisa. E essa coisa tem que fazer parte de uma proposta política. E eu penso que temos que fazer proposta também, por exemplo, no campo da contradição coletiva. Não é? E no campo da contradição coletiva, a verdade é que a FENPROF tem dado grandes subsídios àquilo que é a necessidade de uma contradição coletiva justa, que depois, obviamente, é torpedeada e canelada por quem está posto lá para fazer essas coisas. Mas isso não nos retira da obrigação de o fazer. Eu sim acho que temos condição para fazer uma proposta e vamos fazê-la, como é evidente. Sou Edmundo Pires, trabalho em 2 escolas particulares, em Vila Real e em Chaves, e achei que seria importante trazer aqui um bocadinho esta realidade, porque obviamente há estudos para fazer, ou que estarão por fazer nesta fase, portanto, talvez compreendendo também um bocadinho aquilo que é a situação no terreno, daqui possa extrapolar algumas ideias e algumas iniciativas para melhorar esta questão que temos estado aqui a falar. Pronto, como disse há pouco o Manuel Rocha, pronto, eu estou muito agradecido ao professor José Luís Borges Coelho, a questão da criação das escolas profissionais, porque eu sou sou um feliz contemplado com a criação dessas escolas, mas não foi fácil, porque efetivamente eu sou transmontano, para poder estudar música, tive que aos 12 anos sair de casa e viver sozinho para um quarto, longe da família, para poder estudar música. Tive algumas tive oportunidades profissionais fora de Trás-os-Montes, trabalhei fora de Trás-os-Montes e fui para Trás-os-Montes trabalhar por opção para o Conservatório Regional de Música de Vila Real. Então, durante algum tempo este conservatório, que foi sempre uma escola privada, teve à frente do seu destino diretores pedagógicos que olhavam para o Conservatório de Vila Real e tinham a sensibilidade de desenhar um projeto educativo que fosse universal, ou seja, que a oferta fosse abrangente, precisamente porque estamos sozinhos numa área geográfica bastante larga. Durante algum tempo, esta era uma escola que teve uma iniciativa privada, pronto, mas durante algum tempo essa escola inicial foi convertida no chamado Conservatório Regional de Música de Vila Real em 2004, com a integração de uma escola que já existia antes, que era a Real Filharmonia, e aqui tivemos uma iniciativa, por assim dizer, pública, porque a Câmara Municipal de Vila Real disponibilizou todas umas instalações que foram criadas de raiz para este tipo de ensino. O que aconteceu, entretanto, foi que isto era uma fundação de direito privado, mas que efetivamente quem estava à frente dos destinos desta fundação era a Câmara Municipal, o Presidente da Câmara, por inerência do cargo, era o Presidente da Fundação. Quando o poder autárquico mudou e se percebeu que ia haver ali uma alternância política na Câmara, esta fundação foi transformada numa associação a partir de 2014. Desde 2014 que esta fundação passou a ser uma associação, e essa associação está à frente dos destinos do Conservatório desde então, com grande perda para a cidade. Devo dizer que essa política de oferta educativa mudou, passou a ser então a tal política, a tal oferta educativa comercial, e começaram a cortar efetivamente no salário dos professores,
e não haver controle nas entradas, naquilo que tinha sido o projeto educativo, o desenho do projeto educativo. Só para terem uma ideia, este conservatório chama-se Conservatório Regional de Música de Vila Real, mas a atual direção decidiu, desde o ano letivo anterior, acabar com os protocolos de articulado fora da cidade. Ou seja, Vila Real dava a possibilidade, o Conservatório dava a possibilidade de outros concelhos ali à volta de Vila Real de poderem, as crianças terem acesso ao ensino articulado. Estou a falar de Vila Pouca de Aguiar, Alijó, Mursa e outras cidades ali à volta. Portanto, ou seja, o regional deixou de fazer sentido aqui neste conservatório. E aquilo que eu pergunto é o seguinte, e aquilo a questão que eu gostaria de colocar aqui à mesa é que é assim, nós temos efetivamente escolas privadas que têm uma iniciativa privada, no fundo, ou seja, um grupo de pessoas que decidiu criar uma empresa e investiram nas instalações e pronto, tem um contrato de patrocínio, mas essa iniciativa, pelo menos da criação do edifício da escola, foi privada. Nós, em Vila Real, o que é que nós temos? Temos uma escola cujas instalações já são públicas, porque já pertence ao município, foi criada de raiz para esse efeito. Temos um contrato de patrocínio, ou seja, o conservatório funciona inteiramente com dinheiros públicos, e a questão que eu coloco é a seguinte, com o que está a passar, com o facto de estarmos num território que não tem qualquer oferta pública, em que efetivamente as instalações já são públicas, o financiamento já são público, que tipo de iniciativas, que papel podem ter os professores ou o sindicato na luta, por exemplo, da transição de uma escola desta natureza para a rede pública? É um bocadinho esta a questão, se nós, os professores, podemos ter alguma influência, devemos ter essa influência ou não, para criar pressão para que esta escola ou outras em situação semelhante possam dar este passo. No fundo é isso. Nós estamos aqui numa situação que é, desde logo, de arbitrariedade, não é? Que, como eu disse há bocado, pode ainda piorar. Neste caso, não é a municipalização em diversos países da América Latina levou a que as câmaras municipais, tendo dificuldade ou não querendo pura e simplesmente resolver a questão da educação, entregaram essa responsabilidade a empresas privadas. As empresas privadas trataram ou não trataram dessa questão. Mas, de facto, estamos aqui perante um atropelo àquilo que são as regras de acesso ao ensino musical. Não pode o Conservatório de Vila Real decidir que de um dia para o outro acaba com qualquer tipo de protocolo com outras escolas e veda às crianças daquele lado a possibilidade de estarem a fazer a sua educação no Conservatório de Vila Real. Não sei se isso é legal, para dizer a verdade. Não sei responder completamente a essa questão, porque de facto aquilo que nós estamos a assistir é a limitação do acesso a uma estrutura educativa que é paga inteiramente pelo Estado. Portanto, digamos que, como se costuma dizer, estão a fazer serviço público, não é? Embora seja uma estrutura privada. E, portanto, penso que essa questão tem que ser vista, desde já, sob o ponto de vista da legalidade. E aí eu penso que os próprios pais e, se calhar, os eleitos das Assembleias Municipais, das Assembleias de Freguesia desses lugares, deviam perguntar, mas para isso é preciso que as pessoas reivindiquem junto deles o seu direito a aceder ao ensino. Os professores, o sindicato tem vindo a propor, como sabes, que seja criada em cada capital distrito uma instituição pública. Para isso não é necessário criar uma instituição de raiz pública. O Conservatório de Coimbra foi criado a partir de uma estrutura privada que existia, portanto, e passou os professores para a nova unidade orgânica e assim resolveu o problema. Isto é, tem aqui a ver a tal vontade política, que é um palavrão que eu não gosto de nada, mas tem a ver a tal vontade política, a vontade que é da política, de resolver essa
essa questão. E isso entronca com a pergunta que a Mafalda fez há bocado. Isto é, temos nós força ou não temos força para poder exigir uma rede? A exigência de rede é fundamental. E uma exigência de rede, desde que seja uma rede pública e, portanto, de serviço público também, é óbvio que tem que cumprir um conjunto de regras que não são difíceis sequer de cumprir. Porque hoje, com os meios de deslocação que existem, isto é, com a destruição até da rede escolar tal como nós a conhecemos, as câmaras constituíram redes de transportes ou subcontrataram redes de transportes que levam as crianças daqui para ali e de lá para ali. Portanto, isso não é sequer um problema. Eu penso que nós temos que enquadrar isso na resposta sindical também, na resposta reivindicativa, que tem a ver com, por um lado, com a garantia dos postos de trabalho dos professores, mas também com o direito que nós defendemos, porque os sindicatos têm costas largas e fazem muito por isso, defender o direito das crianças à educação. E, portanto, eu penso que esta resposta tem que ser mesmo uma resposta política. De qualquer forma, penso que devias trabalhar até junto a ti, isto é, porque és dali, até junto dos poderes constituídos, dos deputados, que não devem saber nada disso, mas de facto, trabalhar junto daqueles que são os agentes políticos no sentido de dar a resposta a estas questões. Mas não há outra resposta, parece-me, não há outra resposta que não a política, desde logo. E a resposta legal, a resposta institucional, se calhar existe naquilo que são os moldes do contrato que foi feito, celebrado entre o Estado e essa escola, esse Conservatório Regional de Vila Real. Mas era preciso ver isso, de facto, com cuidado. Eu imagino que estas situações existam um bocadinho por todo lado, não é? Não faço ideia. Eu penso que um dos problemas também que nós nos deparamos até no momento da seleção de alunos para o ensino articulado, para o regime ensino articulado, prende-se com algum desconhecimento que existe também no funcionamento deste tipo de acesso ao ensino artístico. Como ainda para mais é uma entrada que está muito limitada ao 5º ano de escolaridade, eu imagino que regionalmente exista bastante desequilíbrio entre o conhecimento da população em relação ao acesso a este tipo de ensino ou não. Dentro de Lisboa nós temos esse desequilíbrio. Há escolas em que os pais, e está completamente dependente da comunicação entre pais, e portanto, embora as escolas façam a sua divulgação, elas também estão limitadas àquilo que são os contactos com associações de pais, depende muito da vontade das direções com as quais as escolas do ensino artístico têm protocolo, e portanto, eu penso que não está devidamente difundido aquilo que é o ensino artístico especializado em regime articulado. E neste caso, o que me parece que o colega esteve aqui a expor, se fosse do conhecimento geral, o encerramento desses tais protocolos que existiam antes e que deixaram de existir, talvez se conseguisse desta forma também algum movimento concertado entre, eventualmente, os professores, sim, mas encarregados de educação, potenciais interessados em frequentar o regime articulado nessa escola, e isso sim poderia ter um peso maior em termos de movimento, até para reatar os tais protocolos, alargar a rede, e eventualmente passar realmente a uma escola com outras características, aí sim não dependente de protocolos, da existência de protocolos ou não, de ser uma escola que funciona ali e com acesso a qualquer aluno interessado. Obrigada. Deixa-me só dizer uma coisa. Quase que valia a pena fazer um livro branco destas situações. E como agora se diz, é um livro branco, acho que é assim que lhe chama, um livro que pudesse identificar um conjunto de situações de constrangimentos que se precisam de solução. Porque, de facto, a informação que nós vamos tendo é uma informação atomizada. É uma informação que tem muito a ver com as vivências das pessoas e com a sua capacidade de fazer chegar aos sindicatos, ou aos partidos, ou o que quer que seja, aquela que é a sua opinião. Quase que valia a pena fazer uma contabilização destas questões, porque elas são importantes. Isto, não só para o sistema, para o subsistema, mas também para, enfim, para a defesa dos direitos das crianças. Já agora, se me permitem, eu gostava também de fazer uma intervenção como participante. És tu que dás autorização a ti próprio. Concedida. Bem, eu vou fazer um alerta assim em tom de provocação, com base naquilo que eu tenho experienciado. Eu sou daqueles professores de análise e técnicas de composição que andam a correr de escola em escola. Dou aulas em 4 escolas. Não sei se era o exemplo concreto da minha colega. É um dos. Mas efetivamente o que eu tenho verificado é que se olharmos para a questão da rede, quer dizer, isso é uma inexistência, não existe rede, portanto, parabéns a nós, estamos aqui não sei há quanto tempo a falar sobre uma coisa que não existe. Por outro lado, a questão do financiamento, pela forma como o Estado, o Ministério da Educação, se demite da sua responsabilidade de ver de que maneira é que as verbas que dá para as escolas são aplicadas,
Podemos olhar para isto de duas formas. Ou é uma grande incompetência por parte de quem está à frente da tutela, ou se calhar é uma estratégia. E eu digo isto porque talvez possamos imaginar que eles estão um bocado a mandar o barro à parede. Porque vamos imaginar a escola A. A escola A, ter uma escola que faz tudo como deve ser, não tem os horários certinhos dos professores, não tem aquele contrato que nós não gostamos nada de outra instituição sindical que eu não vou referir. Enfim, as pessoas com as habilitações corretas, com contrato, enfim, faz aquilo que uma escola decente deveria fazer. E concorre com outra escola, a escola B. A escola B recebe o mesmo dinheiro, gasta muito menos dinheiro com professores, tem dinheiro para fazer festas grandes no final do ano, grandes concertos, e até já consegue ter crianças de um orfanato. Isto é real, isto é um exemplo verídico. Crianças do orfanato vão passar os tempos livres lá para a instituição, enfim, e tudo com o mesmo dinheiro. Os professores vão-se indo embora, estão lá recibos, metem uma série de verbas ao bolso. Esta escola, para o Ministério, está a apresentar muito mais serviço por muito menos dinheiro. Isso é uma coisa fantástica. Porque raio há do Ministério estar a gastar mais dinheiro para o ensino artístico, quando por metade faz o dobro da festa, não é? Eu acho que devemos ter muito cuidado com o que se está aqui a passar. Esta escola que eu estou a referir existe, é o Conservatório de Artes de Louros. Foi a escola que aumentou mais o financiamento neste último contrato de patrocínio. A maior parte dos professores estão em recibos verdes. Há um núcleo pequenino de professores que estão efetivamente em contrato, que é uma espécie de nepotismo, porque na direção tem o irmão, a tia, o pai, o filho, o cão, o periquito, tudo a trabalhar lá. Vão à televisão com o Marcelo, fazem festa, vão com a seleção, fazem isto e aquilo, e os professores são tratados abaixo de cão, e para o Ministério são um exemplo fantástico, que até mereceu agora, acho que foi 1 milhão que oferiram neste último contrato de patrocínio. E se efetivamente não há um esforço em bloco por parte de nós todos, professores, por parte das escolas que cumprem, para fazer valer esta situação da rede, porque isto também o financiamento logicamente está ligado à rede, porque nós isto só acontece porque há indicações ambíguas por parte do Ministério o que é que deve ser valorizado, não é? Como é que esta escola tem tanto apoio? Porque tem lá o fator social, vale muito, não é? Mas isto não é ensino artístico especializado? Ou é algo para suprir lacunas em termos de competência social, não é? Enfim, é este alerta que eu lanço e dou a palavra a quem quiser intervir para terminarmos esta sessão, porque já se alarga. Está bem? Obrigado.